Olá, gente! Tudo bem com vocês? Hoje, nesse vídeo, eu quero deixar 5 dicas para revolucionar o ministério infantil da sua igreja. Então, com esse tema maravilhoso, você já sabe que deve compartilhar, curtir, comentar, para que o nosso vídeo possa alcançar outras pessoas que estão precisando. Vamos lá? Primeira dica para você. Qual que é a missão do Ministério Infantil da sua igreja? Ou seja, qual o objetivo? Isso tem que estar muito claro quando você inicia um trabalho de Ministério Infantil ou, quem sabe, quando você está reestruturando o trabalho, você tem que ter uma missão, um objetivo. Quando você é contratado numa empresa, eles vão falar para você qual é a missão, a visão e o valor daquela empresa. Ou seja, resumindo, é isso, qual o propósito, qual o objetivo da empresa e como será feito isso para alcançar os resultados esperados. E no Ministério Infantil? Parece tão óbvio, Tia Neide, ensinar as crianças a palavra de Deus, né? Todo mundo vai responder isso, certo? Hoje nós vemos as pessoas muito focadas em ter um grupo de louvor na igreja. Então, as crianças têm que cantar bem, tem que sair perfeito. E claro, gente, da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor. E é gostoso ouvi-los, não é verdade? Porém, isso não pode ser a missão. A missão, o objetivo principal. Não, você tem que ter em mente que você está cuidando de almas. Você está no pastoreio das crianças. Você está apacentando as ovelhinhas do Senhor. Você precisa fazer discípulos. Então, você precisa discipular as crianças. Uma das missões ali, né? Claro que pode ter algumas coisas, outras coisas, mas o principal é discipular as crianças. Tem muitas pessoas preocupadas em fazer com que as crianças ganhem seus amigos para Jesus, mas muitas vezes nem ela entende a mensagem de salvação. Então, primeiro você tem que discipular essa criança, fazer com que essa criança entenda a importância de ter o nome dela escrito no livro da vida. Ela precisa conhecer quem é Deus, ela precisa saber do sacrifício de Jesus, para depois ela fazer discípulos. Entendeu? Então, a missão principal ali é você ganhar o coração dessa criança. No Ministério Infantil, é isso aí. Vamos lá para a segunda dica. E essa segunda dica, gente, vai pegar pesado, porque eu vou falar sobre liderança. O líder, ele precisa ser influenciador e motivador. Um líder desmotivado, ele derruba todo o trabalho. Ele acaba com o trabalho. Ele não tem tempo para dedicar, ele não tem vontade de estar ali, ele está cansado, ele está empurrando com a barriga. Às vezes tem até vontade, né? Mas não tem aquela dedicação, não está motivado para o trabalho. Olha só, alguém chega para você e diz assim: ô irmã, vem me ajudar no Ministério Infantil, irmã, sabe? Irmã, tá tão difícil, irmã, tem dia que aquelas crianças estão agitadas, irmã, tem dia que eu tô cansada, mas irmã, eu tô sozinha. Ah, irmã, vem me ajudar, que a gente pode revezar, um dia eu fico, um dia a irmã fica, me ajuda. Você acha que essa pessoa vai te ajudar? A dificuldade que nós temos hoje na igreja é mão de obra, porque o povo não quer colocar a mão lá para fazer a obra de Deus, não. O povo tá preocupado mais com outras coisas. E você ainda com essa cara de desânimo, você vai conquistar alguém? Não, meu querido. Ânimo. Olha, ai, irmã, eu tenho um convite muito legal para você, muito especial. Irmã, vem comigo pro Ministério Infantil, vem me ajudar no Ministério Infantil, por favor. Preciso de uma pessoa igual você, irmã. Olha, irmã, irmão, o trabalho tá uma bênção. Sabe, na semana passada eu fiz uma oração com eles, a gente fez um culto assim. Olha para você ver a diferença. Quando você começa a trazer o lado bom, mesmo que às vezes tá sofrido. E assim, gente, cá pra nós, tá? Tem dia que a gente sofre e tem vontade de jogar tudo pra cima e sair. Mas é por causa da dificuldade. Mas lá dentro do nosso coração, a gente tem paixão pelo que a gente faz. Se não tiver essa chama no teu coração, querido, você está ali pelo cargo e não pelo chamado. É diferente. Ter cargo e ter chamado. E outra coisa, a pessoa que tem chamada é um líder seguro. Ele sabe que ele tá ali fazendo o melhor para Deus. Um líder seguro é tudo. O líder seguro, ele não tem medo de perder a posição. Ele não tem medo de quem ele vai chamar para ajudar. Ele sabe delegar, que isso é o principal, é saber delegar. E saber trazer as pessoas
para ajudar, para envolver no trabalho. Olha, eu teria muitas coisas aqui para falar sobre liderança. Se você quer que eu faça um vídeo só sobre liderança, deixa aí no comentário, tá? Deixa aí nos comentários. Tia Neide faz uns vídeos só sobre liderança, porque tem bastante coisa para falar sobre líder. E aí, gente, nós vamos olhar para Jesus, o grande líder. Como que pode? Jesus sozinho começou, chegou lá pros pescadores e disse: larga a rede, vem pescar, vem comigo. Deixa esses peixes aí, vamos pescar homens. E acho que as pessoas, como assim, pescar homens? Vamos ver o que é isso aí. Então, olha que liderança que Jesus teve. Então, aprenda com ele. Um dia a gente fala sobre isso. Vamos lá para a terceira dica. Organização. Organização é importante em todas as áreas da nossa vida. A nossa casa precisa ter organização, o nosso trabalho precisa ser organizado, o trabalho que fazemos para o Senhor precisa ter organização também. Vamos dizer que você tá lá no culto de domingo, né? E você tá na sala dos adolescentes, não tem nada a ver, ou dos juniores, e não tem nada a ver. E teve lá uma criança que teve um problema com uma outra, e o pai chegou pra você e disse assim: olha, o fulano puxou o cabelo do meu filho, e você diz: oh, ele é assim mesmo. Não, espera aí, Thay. Qual sala que seu filho estava? Nos primários? Vamos lá, porque tem uma professora lá. Você levou ele lá, professora, vem aqui, o que aconteceu? Você viu, o pai veio questionar isso. Sabe o que o pai vai dizer? Pensar, né? Tem uma organização aqui. Seu pastor chamou você para conversar sobre uma coisa, você fala: não, pastor, eu resolvo isso aqui, tal. Não, peraí. Pastor, tem a secretária do trabalho e ela está a par de tudo. Eu vou chamar a secretária, a gente pode sentar, eu, o senhor e a secretária, e a gente conversa sobre esse assunto? Então ele viu que tem o quê? Uma organização do trabalho. O trabalho precisa ter organização, está bem definido e a igreja precisa ver que tem uma organização. A igreja precisa ver que tem essa organização no seu trabalho. Então, faça planejamento anual. Quando sai já o calendário 2024, vamos dizer, você já sabe quando vai ser o Dia das Mães, vai ser o Natal, vai ser a Páscoa. Por que deixa para fazer as coisas um mês antes? Falta de organização. Você já no começo do ano, você já deveria ter feito uma programação para a sua igreja. Sabe? Às vezes a gente pega o bonde andando. Aconteceu comigo agora. Eu peguei o bonde andando. Então eu tô meio que ainda tentando entender qual a necessidade da igreja, qual a necessidade, o que eu vou focar. Entendeu? Mas você precisa organizar o trabalho. Começar já o ano organizado. Olha, maio é Dia das Mães. Fulana, vê uma apresentação pro Dia das Mães. Fulano, Dia dos Pais. Veja alguma coisa pro Dia dos Pais. Tem a Páscoa. Vamos ver já procurar alguma coisa? E isso tudo com uma antecedência. O trabalho precisa ter uma organização. A equipe, o corpo docente precisa estar junto com você. Você precisa passar para eles. Ah, mas eles não estão nem aí. Então, precisa trazer a equipe para perto de você. A equipe tem que sentir parte. Quando eles veem que tá tudo organizadinho, gente, é o que eu falei. Se tá tudo organizadinho, todo mundo quer te ajudar. Se tá desorganizado, as pessoas... Porque eu já ouvi isso, tá? Muitas vezes. Irmã, eu até pensei em ajudar, mas tava tão desorganizado que eu não coloquei minha mão, deixei. Entendeu? Então, organização no trabalho e que essa organização fique visível para todos. Vamos lá para a quarta dica. E essa quarta dica é importante também como as demais. Aqui nós vamos falar de família, o envolvimento dos pais no ministério infantil. E vocês sabem que eu tive o privilégio, a honra que o Senhor me concedeu de trabalhar no departamento ou no Ministério Infantil da IPDA. E foi ali onde eu tive a visão de todos, porque até então eu sempre trabalhei na minha igreja, com o povo que eu já conheço, as crianças que cresceram com os meus filhos. Então, sempre foi ali na minha igreja. E lá na IPDA, eu tive uma visão do todo. O que é a visão do todo? Lá eu trabalhei com o Centro-Oeste, Nordeste, Sul, todo o Brasil, né? Tive mais conhecimento em geografia. Então, ali eu trabalhava com todo o Brasil, todas as regiões do Brasil e também com o exterior. Japão, África, Venezuela, e aí minhas queridas irmãs da Suíça, Luxemburgo.
Então eu pude conhecer um pouco de cada, né? Um pouco de cada e ter uma visão de todo. Aquela igreja que, por exemplo, no Japão, é um corredor assim, onde as irmãs dão aula. Tem igreja que é ampla, é muita criança, tem que, segunda é tal turma, terça é tal turma, quarta é tal turma, porque a igreja são muitas crianças. E tem aquela igreja que são poucas crianças. Então eu consegui ter essa visão do todo. E a maioria das reclamações que eu recebi ali era a dificuldade dos pastores e dos professores envolverem os pais no departamento do Ministério Infantil. Isso não deveria acontecer, né, gente? Porque os pais têm que entender que os filhos precisam da palavra de Deus. E sabe por que muitas vezes isso acontece? É a forma como a gente está passando o ensino para a criança. Vamos dizer que você vai falar de Davi e Golias. Você ensinou para a criança a história do Davi e Golias. A criança vai para casa, contou a história sem um ensino, sem aplicar um ensino e nada. E aí a criança vai para casa, a mãe fala assim: o que você aprendeu hoje, meu filho? Ah, eu aprendi a história de Davi e Golias. Davi era pequenininho e Davi matou um gigante. A mãe já deve ter contado essa história, a criança já ouviu várias vezes, não teve nenhuma novidade. Agora, quando você conta a história e fala assim: olha, crianças, essa história nos ensina que Deus está conosco, mesmo quando estivermos passando por problemas muito difíceis. Sabe aquele problema muito difícil que parece um gigante? Que problema que a criança tem? Às vezes ela não sabe fazer uma conta de matemática, ela tá com dificuldade em português, ela tá sofrendo bullying na escola, às vezes ela quer comprar um brinquedo, alguma coisa que o pai não tem dinheiro. Então você aplicou o ensino dentro da lição. Quando ela for para casa, ela vai passar pro pai o quê? Ah, hoje eu aprendi, pai, que Deus está com a gente em qualquer dificuldade, assim como ele estava com Davi, né? Que Deus ajudou Davi a vencer o gigante. E quando o pai ou a mãe tiver com alguma dificuldade, ela vai lembrar do seu ensino, do que você ensinou lá na igreja. Então ela mesma vai falar: não, papai, não, mamãe, eu aprendi assim, assim, assim lá na igreja. Então você tem que trazer um ensinamento para a criança e mostrar para os pais o que você está ensinando. Tem grupo de WhatsApp na sua igreja? Para que você usa o grupo do WhatsApp? Não é só para cobrar a mensalidade das crianças. Pais, a mensalidade das crianças. Ou pai, vocês não estão mandando as crianças para o culto. Não, ali no grupo você pode colocar: olha, pais, hoje no culto nós fizemos um momento de oração. Olha que legal, seus filhos participaram. Olha, nós fizemos isso. Mostra o trabalho que está sendo feito. E quando os pais verem o resultado disso, esses dias eu ouvi uma mãe: Neide, ele mudou. Meu filho mudou o comportamento depois daquela aula. Então, você acha que a mãe não vai mandar esse filho todo domingo para a escola dominical? Claro que ele vai. Nós fizemos agora, nesse trimestre, a entrega dos certificados das 5 crianças que tiveram mais frequência na EBD. E eu fiz questão de chamar os pais para receber o certificado com seus filhos, porque os pais são importantes. Se os pais não mandam os filhos, você não vai conseguir fazer nada. Então precisa envolver os pais. Eles precisam ver resultado para ele poder mandar o filho. Porque para ele ir lá, para aprender uma historinha que ele já aprendeu em casa, o pai nem vai chamar o filho para ir para a igreja, para ir lá para a escolinha. Entenderam? Infelizmente, isso não deveria acontecer na igreja, mas acontece. Acontece muito dos pais não se importar em encaminhar as crianças para o trabalho da igreja. Então vamos lá para a quinta dica. Bom, essa quinta e última dica, poderia ser uma das primeiras. Eu poderia colocar aí como a primeira, a principal, mas eu vou falar aqui, vocês já vão entender a importância. Conheça o seu público. Conheça o seu público. Seu público não é adolescente, não é jovem, não é irmã. Seu público são crianças. Qual a linguagem que você vai usar? A linguagem infantil. E tem muita gente, eu tô ficando assim preocupada, porque ultimamente nós estamos adultizando demais as nossas crianças. E eu estou falando, gente, não é com base no que eu acho. Para quem não sabe, eu sou psicopedagoga e sou musicoterapeuta. Então, o que eu tô falando para vocês é o que eu aprendi. As crianças, elas assimilam o conteúdo com mais facilidade quando você usa música.
E hoje eu vejo as igrejas cantando um hino muito adultizado para criança, uma coisa muito adultizada. Será que ensinou a letra para criança? Será que ensinou o significado do que ela está cantando? Ou ela está cantando só por cantar? Então, precisamos lembrar que o nosso público são crianças. A gente precisa trazer uma coisa mais infantil, uma coisa mais assim, infantil que eu quero dizer, gente, não é só chegar bilu bilu dadá, não é isso não. Isso não é infantil, é você falar numa forma que a criança entenda. Como na dica anterior eu falei para vocês, aplicar o ensino no dia a dia. Criança passa por problema? Claro que ela passa. A gente tinha o costume antigamente de dizer que criança não passa problema, ela passa sim, ela sofre bullying na escola, ela tem problema de não entender matemática, tem criança que tem dificuldade de concentração, porque eu sofri muito com isso, ela tem dificuldade de concentração. Então, as crianças têm problema, então você usa os problemas dela, você precisa conhecer o seu público, sentar com as suas crianças, conversar, entender elas, entender a geração de hoje, você precisa entender as dificuldades delas, os problemas delas. Isso é muito importante. Quando você vai contar uma história para criança, eu peguei esses dias um material e eu não vou falar a editora aqui, porque vocês vão brigar comigo. É uma editora que todo mundo gosta de comprar. Todo mundo gosta de comprar material dela. E dizia assim, o Cristo reencarnado. O Cristo reencarnado. O que as crianças vão entender de reencarnação? Pode ser que as crianças da sua igreja já estão acostumadas, né? Algumas já entenderam a mensagem de salvação. Pode ser que algumas vão assimilar. Outras vão lembrar daquele desenho que tinha lá a pessoa que reencarnava, sabe? Então, que palavra é essa, gente? Cristo reviveu. Depois Cristo ressuscitou, ele voltou a viver. São palavras assim que você usa. Isso é a linguagem da criança. Tinha outra palavra lá, a concupiscência da carne. Que uma criança sabe o que é concupiscência? Então são as palavras, quando a gente fala a linguagem da criança, né, que você vai falar, viu, crianças? Oh, meus filhos, papai do céu ama você. Claro, gente, depende da sua intimidade com Deus, você pode chamar, porque eu até orando eu falo papai do céu, a minha intimidade com ele é meu papai. Acabou. Então, usar a linguagem da criança é usar palavras que ela possa entender e que ela possa assimilar, tá? E falando nesse assunto, eu me lembrei que eu fui chamada para um treinamento esses dias na igreja quadrangular, que fica ali próximo de Santo André, naqueles lados ali. E aí, só abrindo um parênteses aqui, perguntaram se eu cobro para dar treinamento. Para dar treinamento, sim, gente, porque assim, como eu falei para vocês, eu me formei, eu paguei minha faculdade, minha pós, os livros que eu estudo ali, tudo do Ministério Infantil, não foi nada assim, de presente. Eu comprei. Claro que teve algumas coisas que eu ganhei. Foi tudo investimento. Então, para dar treinamento, eu cobro. Eu não cobro para pregar. É claro que eu não saio assim, irmã, treinamento, eu vou, se não for por R$1.000, eu não vou. Não é assim não, gente. Tudo é conversado. Depende muito da quantidade de pessoas e tudo, né? E esse pastor lá da Quadrangular, ele me conheceu nas lives da Deus e Amor, na época da pandemia. E sempre a gente estava conversando, né? E ele me chamou para dar um treinamento lá. Vem aqui dar um treinamento, irmã Neide, eu preciso da sua ajuda. Vem, tia Neide, eu me chamo de tia Neide. Vem, tia Neide, vem dar um treinamento aqui. E eu fui. Essa igreja tem 8 crianças atípicas, né? São 8, isso. E 6 crianças são autistas, e tem uma delas que até bate a cabeça na parede, e às vezes os pais e a igreja não sabiam o que fazer. Os pais, famílias grandes, que não podiam estar sempre no culto porque não sabiam o que fazer com a criança. E ele me chamou para dar um treinamento para os professores. Eu cheguei lá, gente, fiquei encantada. Uma igreja com 60 crianças e tinha 30 professores. Praticamente um professor para 2 crianças. O sonho de todo mundo, né? É claro que eles faziam uma espécie de revezamento e tudo, muito bom. E ali, durante o treinamento que a gente está falando, eu vi que a igreja estava muito preocupada com o tirar a criança da nave da igreja para que os pais pudessem cultuar. Eu vi que o foco ali, né, o foco não era as crianças aprenderem a palavra, o foco era tirar as crianças da igreja, porque as professoras não estavam conseguindo controlar lá e os pais, e tinham que entregar as crianças para os pais porque as crianças não ficavam quietas.
Então, eu falei para eles sobre a pesquisa de Hunt. A importância de evangelizar, eu falei sobre a pesquisa de Hunt. Quer saber sobre a pesquisa de Hunt? Fala pro seu pastor agendar um treinamento aí que eu vou aí e converso. E eu falei muito sobre isso. No final, eles entenderam. E terminou o treinamento, eu falei assim para a esposa do pastor, eu queria conhecer a área de cima, né, a sala das crianças, que eu vi que as professoras reclamaram muito do lugar. E aí eu falei, pastor, posso ir com a sua esposa lá em cima? Eu posso conhecer o espaço das crianças? Ele, claro, tia Neide, claro, vai lá. Eu subi com a esposa dele. Gente, para começar, gente, tinha as escadas, 2 lances de escada, você já chegava. A sala não tinha nada atrativo. Elas colocavam, assim, sabe, uns desenhos na parede pra dar aquele ar de ministério infantil, mas não era um ambiente claro. E eu olhei assim, e eu falei assim, pastor, eu vou dar uma ideia pro senhor que eu queria fazer um consultório. Porque assim, eu falo que eu me formei, gente, pra obra do Senhor. Porque eu quis abrir uma escola, Deus não permitiu. Eu quis abrir uma clínica de terapia, Deus não permitiu. Então, Deus me preparou realmente para a obra dele. Então, amém. Tô aqui, Senhor, amém. Então, eu falei assim, pastor, eu ia fazer uma clínica e o meu sonho era fazer assim, eu vou explicar pro irmão o que o irmão podia fazer aqui. A primeira coisa, essa escada é muito desproporcional para a criança. E principalmente para criança autista. A criança já chega aqui em cima, já tem uma crise, porque subir 2 lances de escada desse. Então, o ideal aqui, uma rampa, ou se a igreja tá afim mesmo de investir, coloca um elevador para as crianças poderem, né, ter mais liberdade, subir, né, subir e não ter tanta aquela 2 lances enormes, enfim. Aí eu falei assim, aqui o irmão já mudaria aqui. Nesse espaço o irmão poderia fazer assim, comecei a falar pra ele, né? Muda aqui e tal, coloca um emborrachado. Não tem a criança que bate a cabeça na parede? O irmão pode fazer assim, e dei as dicas. Eu falei, separa por salas. Aqui fica o primário, aqui fica o berçário, aqui fica, sabe? Separa. E tem um espaço. É claro que a gente sabe que hoje tem a questão da inclusão social. Só que a gente, vamos ser sinceros, nem todo mundo aprende da mesma forma. Não aprende da mesma forma. A criança autista, ela aprende de uma forma diferente. Num culto, se eu tenho uma sala só para eles, voltada a um professor, porque é 1 hora e meia de culto. Então, você entendeu? Eu tenho uma sala para separar eles em algum momento, né? Em algum momento lá, ele vai aprender melhor. E eu dei as ideias ali e tal, e fui. O pastor fez, gente, ficou tão bonito. Ficou lindo. Depois ele mandou foto pra mim. Olha, irmã, a igreja investiu e eles não fizeram rampa não, gente. Eles colocaram elevador. Ele falou, olha, a igreja, os pais ajudaram, investiram. Irmã Neide, depois daquele treinamento, o trabalho aqui é outra coisa. E a líder, super pra cima, gente, super animada. Eu falei, oh meu Deus, super empolgada, sabe, com tudo assim. Então, precisa ter o foco no seu público-alvo. Por que eu tô contando isso aqui pra vocês? Porque quando eu cheguei lá no treinamento, a missão ali, ou seja, o foco deles não eram as crianças, era tirar as crianças para os pais prestarem atenção. E as crianças têm uma alma. As crianças precisam ser discipuladas, como a gente falou. As crianças precisam aprender a palavra de Deus. E não é só ela precisa ganhar um amiguinho para Jesus, não, ela tem uma alma que ela precisa. Se ela não conseguiu nem entender a mensagem de salvação, imagina passar isso para alguém. Então é isso aí, gente. No próximo vídeo a gente fala mais. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo!